Então, olá, boa tarde a todas, a todos, a todos. Gostaríamos de apresentar o nosso exercício referente à tarefa da disciplina Seminário Avançado, Teoria e Interpretação de Dados de Pesquisa Qualitativa em Educação Física, com ênfase em análise do discurso. O trabalho de minha autoria, Daniela Meirelles Lagranha, e do meu colega José Soares, doutorando e mestrando, respectivamente, deste programa, da pós-graduação em Ciências do Movimento da URGS, sob orientação do professor e doutor Alex Branco Fraga. Para fazer o exercício de análise, optamos pela análise do discurso Foucaultiana, na qual tem por entendimento o discurso como sendo um conjunto de enunciados que provém de mesmo sistema de formação. Assim, se poderia falar de um discurso clínico, discurso econômico, discurso da história natural, discurso psiquiátrico. O enunciado, como uma preposição a uma frase considerada desde o ponto de vista de sua condição de existência, ou seja, como aconteceu e tornou-se possível tornar-se enunciados ao invés de outros. Assim, para compreender o enunciado, é necessário entender a modalidade de existência de um conjunto de signos, modalidades que lhe possibilita ser algo mais que um simples conjunto de marcas materiais. Refere-se a objetos e a sujeitos, entra em relação com outras fórmulas e ser repetível. Visto isso, apresento meu projeto de tese de doutorado, que é Rotas de Formação de Identidade e Diferença de Estudantes de Fisioterapia, projeto de minha autoria e sob orientação do professor Alex Branco Fraga, realizado neste programa. A tese tem como problema de pesquisa como estudantes de fisioterapia que não se identificam com o curso, mas que ainda apostam nessa formação, constroem suas rotas alternativas, negociando com as rotas previstas pelo currículo da fisioterapia da URGS. E quais são os mecanismos envolvidos nesse processo de produção de identidade e diferença desses estudantes em relação ao perfil de egresso do curso. O referencial teórico-metodológico adotado será o da filosofia da diferença, assim como estudos culturais e de educação. A opção teórico-metodológica foi pela pesquisa qualitativa, que contará com dados secundários, oriundos da análise documental do projeto pedagógico do curso de fisioterapia da URGS, dos relatórios do NAU, de avaliação da unidade, núcleo de avaliação da unidade, e das produções orais e textuais referentes às disciplinas do curso de fisioterapia. Para analisar esses últimos, a opção foi por saberes cartográficos. A pesquisa contará com a participação de estudantes a partir do 6º semestre do curso. Para elaborar o exercício de análise do discurso, optei pela escolha de enunciados que nos levem a compreender as condições de existência que levaram determinados alunos a escolherem por fisioterapia. Dessas, destaco algumas falas. Minha primeira opção não era fisioterapia. Pensei em fazer educação física, medicina, tive algumas experiências em grupos de trabalho que se relacionaram à ginástica laboral. Várias pessoas me disseram, por que tu não faz fisioterapia? A ideia inicial era fazer medicina, mas estava se tornando muito maçante. Daí pensei em outra alternativa dentro da área da saúde, que é cuidar de alguém e o esporte. Terceira fala. Havia passado pela biomedicina e, embora gostasse bastante, considerava muito técnico-científico. Busquei trocar para a fisioterapia, pois acredito que envolve uma forma mais equilibrada, aspectos técnicos, mas também humanos e sociais. Quarta fala. Escolhi o curso pela vontade de levar o movimento às pessoas que estão impossibilitadas, pois gostava muito de fazer atividade física. Usava como válvula de escape para frustrações e estresses diários. Queria muito que as pessoas também pudessem ter esse sentimento. E, por fim, comecei a acompanhar as sessões e ficar curiosa sobre o que ela fazia com meu avô. Neste momento, descobri uma curiosidade por saber, mas também um sentimento muito profundo por cuidar. Podemos observar que nestes enunciados uma correlação da fisioterapia com a saúde, sobretudo as práticas de cuidado, movimento e atividades laborais. Alternativa também como quem não passa em medicina. Experiências de vida relatadas entre colegas, por que tu não faz fisioterapia? Ou quando se acompanhou
uma sessão de fisioterapia realizada pelo seu avô. E também foi remetida como algo que há um equilíbrio entre técnicas e práticas humanizadas e sociais. Em uma busca rápida no Google, buscamos aprender pistas discursivas do que se tem entendido na contemporaneidade como fisioterapia. Foi feita uma busca com a palavra fisioterapia, visando ter um panorama de significados e representações sociais atribuídas ao ser fisioterapeuta. Pode-se perceber que tanto as imagens quanto as notícias nos remetem a elementos, signos, conjuntos, que provavelmente ajudaram a constituição do imaginário da fisioterapia. Enunciados semelhantes às formulações de estudantes foram apresentados, relacionando o ato de cuidado, cujos símbolos estão nas mãos, conduzindo o movimento e ou instruindo alguém a realizá-lo, e no preparo também e reabilitação de atletas. Em ambos os exercícios, nos propomos a trazer elementos para análise nas quais achamos importantes, e que não quer dizer que outras pessoas pudessem salientar outros enunciados. Partimos do nosso lugar de sujeito para construir o exercício de análise, entendendo-as como sendo fruto tanto das nossas percepções e vivências individuais, quanto condições sociais e estruturais. É importante salientar que o trabalho está em diferentes momentos, um em análise de dados em andamento, que é o meu, enquanto o do meu colega Josias está em processo de pré-qualificação. Gostaria de agradecer a todos e ficamos abertos a demais debates referentes à análise de exercício e sugestões. Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Josias Góes Soares. Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o meu orientador é o professor doutor Alex Branco Fraga, o professor desta disciplina. Meu trabalho se chama Pedagogia Hip Hop na Educação Física, um projeto de educação antirracista no município gaúcho de Novo Hamburgo. Essa é uma pesquisa de cunho qualitativo e vai usar dados secundários através da análise documental das produções realizadas pelos alunos durante o projeto Cultura Urbana, um projeto que eu desenvolvi na escola durante o ano pandêmico de 2020 e 2021, onde eu usei a cultura hip hop, né, me fiz uso da pedagogia hip hop para ensinar estudantes de 6º a 9º ano educação antirracista na escola. Aqui eu extraí alguns enunciados do meu trabalho. Meu trabalho ainda eu não posso usar os dados que foram produzidos de trabalhos durante o projeto Cultura Urbana, porque ele ainda não foi aprovado, não precisa de autorização, né, tanto das crianças como dos pais e também da prefeitura para poder acessar e usar aqueles documentos. Então eu fiz uso de algumas falas que apareceram, né, nos primeiros capítulos do meu trabalho, situações que eu passei na minha vida, onde o discurso do racismo, né, os enunciados, eles se tornam uma verdade, né? Primeiramente, a primeira fala ali, ela veio de um policial quando fez uma abordagem, onde ele me mandou sair do carro, apontou a arma, verificou documentos do carro, entre outras coisas, e na ocasião eu estava dormindo no carro, né, no horário do almoço, e os alunos passaram, né, viram a situação e eles, de longe, olha ali o senhor, olha ali o senhor. E o policial olhou para mim com um espanto, né, e perguntou, você é professor? Né, então, como se aquilo tivesse sido um espanto para ele, né, o fato de eu ser um professor, um negro professor, dele estar abordando um negro professor, o tratando como um suspeito, um assaltante, né. O segundo aconteceu quando eu tinha apenas 13 anos de idade, estava voltando da escola, onde eu fui abordado por policiais também, e na ocasião me revistaram, né, e tal, e todo aquele constrangimento. E quando eles foram embora, eles disseram que tinha acontecido um assalto na região
e que eles estavam me abordando daquela forma porque eu tinha as feições do assaltante. O terceiro aconteceu quando eu fui comprar o meu carro. Eu juntei dinheiro 6 ou 7 anos, agora eu não lembro direito, mas foi por aí, 6 ou 7 anos eu juntei dinheiro para comprar o meu carro. E eu sou muito alto, então não pode ser um carro popular. E quando eu dizia o tipo de carro que eu queria, o vendedor me encaminhava sempre para os carros mais populares, né, que não tem o tipo de conforto que eu preciso para me sentir bem dentro de um carro. E quando eu afirmava, não, esse carro ele não está dentro do padrão que eu queria, eu quero um carro melhor e eu tenho dinheiro para pagar, eu tenho tanto disso, né? E o rapaz, ele não apenas me orientava a pegar os carros mais populares, como também ele ria de mim quando eu dizia que tinha aquele valor em dinheiro, né, à vista, né. O terceiro aconteceu quando eu fui numa hamburgueria com a minha esposa, logo que a gente casou, e um rapaz tocou no meu ombro perguntando se eu atendia nas mesas ou se ele teria que fazer o pedido dele e da família dele no balcão. E o último clássico, né, eu tenho 5 irmãos e sempre foi muito difícil as pessoas acreditarem que a minha mãe tinha 6 filhos do mesmo pai, mesmo professores da escola, né. Então esses enunciados, eles foram retirados dos capítulos iniciais, onde eu relato algumas experiências pessoais com o racismo, tá. É importante que a gente falar de algumas diferenciações sobre a análise de documentos e a análise de conteúdo, segundo Bardan, 1977. A documentação trabalha com documentos e a análise de conteúdo com mensagens, comunicação, né? A análise documental faz-se principalmente por classificação, indexação. A análise categorial temática é, entre outros, uma das técnicas da análise de conteúdo. O objetivo da análise documental é a representação condensada da informação para a consulta e armazenagem. O da análise de conteúdo é a manipulação de mensagens, conteúdo e expressão deste conteúdo, para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem. Então, a gente avança aí para algumas categorias, né, que encontrei ali, né? Primeiro, a associação do negro com a incapacidade intelectual, algo que acontece, por exemplo, quando eu digo que estou fazendo mestrado, que sou mestrando, né? Tu tá fazendo mestrado? A associação do negro com atividades ilegais, né? Crimes, no caso ali, não foram as duas únicas vezes que fui abordado dessa maneira, foram muitas vezes já, muitas delas com agressão, né? Então, a associação da cor do negro, principalmente o homem, né, com atividades ilegais ou crimes. A associação do negro com a miséria, com a pobreza, né? O negro exercendo sempre o papel de escravo ou de servo ali, no caso do rapaz da hamburgueria, né? E o discurso da mulher negra, né, que é bem pesado isso daí, né, porque faz referência tanto à imagem sexualizada da mulher, como também a beleza dela, né, sempre colocada à prova por estar fora desse padrão de beleza eurocêntrico, né, da mulher branca, loira, de olhos claros, cabelo liso. Então, essas são algumas categorias aí que a gente encontrou. E aqui a gente trouxe um post da mídia Ninja, né, sobre o 20 de novembro, onde existem alguns enunciados ali, e a gente vai perceber que dentro daquilo que eu já passei na minha vida, há muitas coisas que estão presentes aqui. Então ali a gente tem o primeiro, né? Esse seu cabelo está na moda, né?
Depois, mulata exportação, da cor do pecado, deve ser boa de cama. Então, né, mais uma vez a imagem da mulher negra, né, tipo exportação, né? Então, é aquele tipo de mulata que serve para os gringos, né, terem contato sexual, né, da cor do pecado, e deve ser boa de cama. Então, a cor do pecado sempre se referindo a algo negativo, associando a cor negra, né, a cor do negro, a cor preta. E, por fim, deve ser boa de cama, né, mais uma vez, trazendo essa imagem sexualizada da mulher negra. Depois ali eu não sabia que gente como você entendia desse assunto, mais uma vez a questão da incapacidade intelectual. Vai ter que cortar o cabelo para trabalhar. Então, a questão de associar traços de identidade étnica, né, biológica, como cabelo, nariz, beiço, né, a coisas ruins, né, e muitas vezes até tendo que cortar o cabelo ou fazer algum procedimento estético para poder trabalhar. Depois ali você é privilegiada por ser cotista, ali é importante a gente falar sobre o racismo estrutural, né? Porque eu muitas vezes pensei assim, quando eu fui aprovado no vestibular, ainda não tinha as cotas e eu sempre me achei um negro melhor do que os outros por causa disso, por causa desse discurso aí de pensar que era um privilégio. Hoje, com certeza, né, já são 15, 16 anos depois, eu tenho uma outra visão sobre esse aspecto, né, da cota, mas eu já pensei assim também, mesmo sendo negro. Vai ter que cortar esse cabelo para trabalhar, a gente já conversou sobre isso. Depois, desculpa, é que eu te achei suspeito, né? Então, mais uma vez, a questão do negro associada ao tráfico, ou ao roubo, ou a qualquer coisa ilegal. Você trabalha fazendo faxina? Uma pergunta muito característica. Minhas irmãs já receberam esse tipo de pergunta milhões de vezes, né? E quando tu diz que não e tal, aí a pessoa ainda fala assim, então tu deve conhecer alguém que trabalha, né? Ali, pelo menos, o seu filho tem cabelo bom. Então, geralmente, falando sobre os relacionamentos interraciais, né? Quando o cabelo do filho de uma pessoa negra com cabelo crespo nasce com cabelo liso, ou até mesmo um relacionamento de negro com índio, onde também existe a possibilidade, né? Depois ali, seu cabelo é macio, pensei que fosse duro, né? Mais uma vez a questão da associação com traços éticos, né, biológicos. E depois ali, você nem é tão negra assim, você é moreninha. Então, são enunciados que se assemelham bastante a essas categorias aqui que a gente colocou, né? Associação com a capacidade intelectual, associação do negro com atividades ilegais ou crimes, associação do negro com miséria e pobreza, o negro exercendo sempre o papel de escravo, servo, e o discurso da mulher negra, né? Referente à mulher negra. Então, se analisarmos os enunciados das fontes do post da mídia ninja, percebemos semelhança com a incapacidade intelectual, a ameaça social, sensualização da mulher negra e depreciação das características físicas do povo negro. Em ambos os exercícios, tanto no meu exercício como no exercício da Dani, nos propomos a trazer elementos para análise nos quais achamos importante, o que não quer dizer que outras pessoas pudessem salientar outros enunciados. Partimos do nosso lugar de sujeitos para construir o exercício de análise, entendendo-as como sendo fruto tanto das nossas percepções e vivências individuais, quanto das condições sociais e estruturais. É importante salientar que os trabalhos estão em diferentes momentos, um em análise de dados e em andamento, enquanto o outro em processo de pré-qualificação.